Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Felipe Vieira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais antigos, mais influentes e, vamos ser sinceros, mais misteriosos de todos os tempos, a Bíblia. A questão é: será que a gente consegue separar os fatos da fé? As histórias da Bíblia Sagrada aconteceram mesmo ou são só histórias? A gente sempre ouviu falar sobre Adão e Eva, Noé e a arca, Moisés abrindo o mar. Mas e se eu te disser que existem evidências científicas que podem provar que alguns desses eventos realmente aconteceram? Então se preparem, porque hoje nós vamos separar o joio do trigo e descobrir quais as histórias bíblicas que realmente foram reais. Apertem os cintos, porque a viagem vai ser longa. A história do Êxodo é um clássico. Moisés guiando o povo de Israel para fora do Egito, desafiando o faraó e abrindo o Mar Vermelho com a ajuda divina. Mas, e a realidade? Historiadores encontraram evidências de uma grande migração em massa do Egito. Documentos antigos mencionam os Hyksos, expulsos do Egito no século XVI a.C. Coincidência? Talvez. Mas as pistas estão aí. E fica mais interessante quando juntamos as evidências com os relatos bíblicos. Rei Davi, o pastor que virou rei, matador de gigantes, unificador de Israel, uma figura lendária, sem dúvida. Mas será que ele realmente existiu? Por muito tempo, os historiadores acreditavam que Davi era apenas um mito. Só que, em 1993, uma inscrição foi encontrada em Tel Dan, no norte de Israel. E o que estava escrito nela? Uma frase que mudou tudo: Casa de Davi. Essa inscrição, datada do século IX a.C., é a primeira evidência arqueológica independente da existência do rei Davi. E não para por aí. Outras descobertas arqueológicas, como a estela de Tel Dan, também mencionam a linhagem de Davi. Ou seja, o pastor que virou rei, o matador de gigantes, o unificador de Israel, ele realmente existiu. A história de Davi é mais uma prova de que a Bíblia não é só um livro de histórias, mas um documento histórico riquíssimo. E você, já conhecia essa história? Sodoma e Gomorra, as cidades do pecado, destruídas por fogo e enxofre. Uma história aterrorizante, que serve como um alerta sobre os perigos da depravação. Mas será que essa história realmente aconteceu? Pesquisas arqueológicas em locais como Tal el-Hammam, na Jordânia, sugerem que uma catástrofe colossal destruiu essa região há cerca de 3.600 anos. E o mais intrigante, a destruição parece ter sido causada por um evento extremamente quente e repentino, como um impacto de meteoro. As evidências são impressionantes. Fragmentos de cerâmica derretida a temperaturas altíssimas, estruturas destruídas com uma força incomum e uma camada de cinzas e detritos que cobre toda a área. Coincidência? Pode ser. Mas é difícil ignorar a conexão entre a destruição cataclísmica de Tal el-Hammam e a história bíblica de Sodoma e Gomorra. Será que a Bíblia descreveu à sua maneira um evento real? Um impacto de meteoro que na época foi interpretado como a ira divina? Capítulo 4. Muralha de Jericó. Mistério em ruínas. Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, protegida por muralhas imponentes. A Bíblia conta a história de como Josué e o povo de Israel, guiados por Deus, derrubaram as muralhas com o poder do som. Parece loucura, né? Mas o mais incrível é que as escavações arqueológicas em Jericó revelaram algo surpreendente. As muralhas da cidade realmente caíram. E mais, a forma como as muralhas caíram para dentro da cidade sugere que elas não foram derrubadas por um ataque convencional. Alguns arqueólogos acreditam que um terremoto pode ter sido o responsável pelo colapso das muralhas. E adivinhem só, existem evidências de um grande terremoto que atingiu a região
exatamente na época em que a Bíblia situa a queda de Jericó. E aí, o que você acha? Teria sido um terremoto, um milagre divino? Ou uma combinação de ambos? Capítulo 5. Dilúvio de Noé. Uma inundação global? A história do dilúvio de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia. Uma inundação colossal que cobriu toda a Terra. Será que realmente aconteceu? Estudos geológicos indicam grandes inundações na Mesopotâmia, onde a história de Noé se originou. Uma teoria sugere um aumento drástico no nível do Mar Negro, há cerca de 7.600 anos. Esse evento pode ter inspirado o relato bíblico. Capítulo 6. Templo de Salomão. Luxo e poder. O Templo de Salomão, um dos locais mais sagrados do judaísmo, é descrito na Bíblia como uma obra-prima de arquitetura e riqueza. Mas será que esse templo realmente existiu? Restos arqueológicos encontrados em Jerusalém, incluindo pedras monumentais e artefatos antigos, confirmam a existência de um grande templo no local onde a Bíblia descreve o Templo de Salomão. Textos antigos, como os escritos do historiador judeu Flávio Josefo, também mencionam o Templo de Salomão e descrevem sua magnificência. Embora não haja evidências arqueológicas conclusivas que comprovem que o templo foi construído por Salomão, a descoberta de um grande complexo religioso no local descrito na Bíblia é uma evidência poderosa de que a história do Templo de Salomão tem base na realidade. Capítulo 7. Cativeiro babilônico. Um período sombrio. O cativeiro babilônico, um período sombrio na história de Israel, quando o povo judeu foi conquistado e exilado para a Babilônia. Mas essa história, tão triste e impactante, realmente aconteceu? Registros históricos e arqueológicos confirmam que o Império Babilônico, liderado pelo rei Nabucodonosor II, conquistou Jerusalém no século VI a.C. e levou muitos judeus ao exílio. A Crônica Babilônica, um registro cuneiforme encontrado na Babilônia, descreve a conquista de Jerusalém e a deportação de prisioneiros judeus. Além disso, cartas e documentos encontrados em sítios arqueológicos na Babilônia revelam a presença de comunidades judaicas exiladas na região. O cativeiro babilônico foi um período de grande sofrimento para o povo judeu, mas também marcou um ponto de virada em sua história, levando ao desenvolvimento de novas ideias religiosas e culturais. Capítulo 8. Crucificação de Jesus. Um crime documentado. A crucificação de Jesus é, sem dúvida, o evento mais importante da história do cristianismo. Mas será que existem evidências históricas que corroboram esse relato? A resposta é sim. A crucificação era uma forma comum de punição romana na época de Jesus, e historiadores como Tácito e Flávio Josefo mencionam a crucificação de Jesus em seus escritos. Além disso, os evangelhos, embora escritos por seguidores de Jesus, fornecem relatos detalhados da crucificação, incluindo detalhes específicos sobre a prática romana da época. A descoberta do ossuário de Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus, e outros artefatos arqueológicos também corroboram os relatos bíblicos sobre o contexto histórico da crucificação. Embora ainda existam debates sobre a interpretação dos eventos e o significado da crucificação, o fato de Jesus ter sido crucificado é um dos eventos mais bem documentados da antiguidade. E aí, galera, o que acharam da expedição de hoje? Vimos que a Bíblia, muito além de um livro religioso, é também um documento histórico riquíssimo, repleto de histórias que se conectam com a realidade de maneiras surpreendentes. É claro que a fé sempre terá um papel fundamental na interpretação desses eventos, mas é inegável que a história, a arqueologia e a ciência podem nos ajudar a compreender melhor o contexto e a veracidade dos relatos bíblicos. E se você curtiu essa viagem pela história da Bíblia, não se esqueça de deixar o like,
se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Valeu!